Acompanhe o material cedido pela CUT Nacional. Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Embora o ministro da Fazenda, Guido Mantega, já tenha anunciado a proposta do governo para o reajuste do salário mínimo de R$ 545, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, reuniu-se ontem, 26 de janeiro, com a CUT e as demais centrais sindicais em Brasília. Além da proposta de R$ 580 defendida pelas centrais, estiveram em pauta o repasse de 80% do valor que for definido para o mínimo aos aposentados que ganham mais de um salário e o reajuste da tabela do imposto de renda, defasada em 64% em relação a 1995. Infelizmente, nós tivemos aí vários anúncios por parte do governo, principalmente dos ministros da área econômica, anunciando decisões do governo sem absolutamente nenhuma reunião de negociação com o movimento sindical e com as centrais sindicais em especial. Portanto, o fato de estar marcando essa reunião, inclusive antes da abertura do Congresso Nacional, mostra uma retomada desse processo de negociação. Esperamos que daqui para frente se torne uma normalidade essas reuniões de negociação com o governo, como fazíamos durante o governo Lula e queremos continuar fazendo no governo Dilma Rousseff. Olha, para vocês terem uma ideia, os bancários, metalúrgicos, os químicos conquistaram aumentos reais de salário nas últimas negociações em torno de 3, 4 a 5% de aumento real. O fato de não corrigir a tabela do imposto de renda faz com que esse aumento real ele seja diminuído para 1,5%, 2%, ou seja, cada trabalhador acaba perdendo a cada mês uma parte do aumento real conquistado pelo sindicato da categoria na negociação. Nós tínhamos um acordo com o governo Lula de correção da tabela pelo índice da inflação, 4,5%, nos últimos 4 anos. Esse acordo tem que ser mantido pelo governo da Dilma, corrigindo, portanto, a tabela agora e garantindo que os trabalhadores tenham mais dinheiro no bolso para poder aplicar no consumo, para aumentar a renda dos trabalhadores e, portanto, manter o nível da atividade econômica. Por isso, a importância que nós estamos dando para a correção da tabela do imposto de renda e que ela seja efetivamente implementada no governo Dilma Rousseff. Segundo a Contraf-CUT, o aumento da taxa básica de juros, a Selic, definido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em reunião do último dia 19, é um erro que impactará negativamente a economia brasileira. Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT, falou ao nosso jornal. O Carlos Cordeiro, o Carlão, ele é presidente da Contraf e vai explicar para a gente por que esse aumento da Selic foi tão prejudicial à classe trabalhadora. Olha, esse aumento da Selic ele é muito ruim para os trabalhadores por vários motivos. O primeiro motivo é que o crédito é um componente importante para o desenvolvimento econômico. Se fala muito que o Brasil está crescendo, é uma das maiores potências, mas nós vamos ter não só crescimento econômico, mas desenvolvimento econômico, que pressupõe crédito barato e um crédito que gere emprego, que possa gerar também renda. Então, como o crédito é um componente importante, o aumento da taxa Selic vai diminuir a busca por crédito e vai diminuir os investimentos, logicamente colocando a questão dos empregos e dos salários em risco. Em segundo lugar, não só para os trabalhadores, mas para toda a sociedade, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É um componente importante do lucro dos bancos e de correntistas, que têm grandes rentabilidades com essa taxa. Então, no caso dos bancos, isso corresponde a 1/3 do lucro dos bancos, porque a taxa Selic remunera os títulos públicos. E quem paga os títulos públicos é o governo, ou seja, toda a população brasileira. Então, aumenta-se o superávit e esse dinheiro sai de políticas públicas para investir em estrada, em moradias, em geração de mais empregos, para remunerar ainda mais o lucro dos bancos. Então, por isso que nós chamamos a taxa Selic vinculada ao spread bancário, que é o que, de fato, as autoridades monetárias deveriam combater, de grande programa social dos banqueiros e dos grandes rentistas, aqueles que estão no mercado financeiro. Contraf-CUT e sindicatos assinaram no último dia 26, na Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, em São Paulo,
o Acordo Coletivo de Trabalho Aditivo, adesão ao protocolo para a prevenção de conflitos no ambiente de trabalho. Trata-se de uma importante conquista, fruto da mobilização ao longo da campanha nacional dos bancários 2010. O protocolo estabelece um canal específico para o encaminhamento de denúncias de assédio moral, dentre outras. Como a negociação já vem há vários anos, e a FENABAN ela discute para todos os bancos, porque quando a gente discute na mesa de negociação, é algo que aplica-se a todos os bancos, a FENABAN ela tinha uma dificuldade de colocar essa cláusula de forma bastante detalhada e que fosse aplicar para obrigar todos os bancos, né? Então, então a discussão foi evoluindo. Então, primeiro que se pensou em fazer uma cláusula um tanto genérica, que a gente pudesse depois detalhar melhor, tá certo? E que era uma cláusula que era por adesão, né? E que nós dizíamos, a nossa preocupação foi assim, não, mas coloca uma cláusula por adesão, se o banco não adere, ela acaba sendo inócua. E eles nos afirmavam para a gente que os bancos tinham muito interesse. Bom, eu acho que também a nossa ação em relação às questões de assédio moral, né, que a gente tem, não é só a negociação, a gente tem outras formas de pressão, né? Então a nossa ação sindical, de fazer denúncia, de colocar no jornal, enfim, né? Inclusive denunciar no Ministério Público, ações, etc. Isso tudo, né, combinado, fez com que os bancos entendessem que era uma boa, né, aderir à cláusula, porque era uma tentativa da gente tentar resolver os problemas com menos conflito, né? Este acordo está sendo assinado como consequência das negociações da Convenção Coletiva de 2010 e foi marcado agora para que desse tempo de nós termos a manifestação de todos os sindicatos e dos bancos quanto à adesão a este acordo decorrente da Convenção. Esse acordo é muito importante para o sindicato porque a categoria hoje está sofrendo muito com o assédio moral, né? Então a gente fez no ano passado a nossa confederação, a CONTRAF, fez uma pesquisa nacional e a gente fez também uma pesquisa aqui na nossa base e mostra que 8 em cada 10 bancários reclamam do assédio moral como sendo um problema do dia a dia dele, da categoria. Entendeu? Só para você ver o quanto que é importante a gente fazer um acordo que, né, previne e combata esse tipo de prática de assédio, né? E, enfim, o acordo ele prevê prazos para apurar e resolver o problema por parte dos bancos, ele prevê canais de denúncia, ele prevê uma avaliação semestral desse instrumento, do programa, enfim, então ele tem um conjunto de regras que vai ajudar a combater o assédio. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, CONTAC-CUT, começou o ano com uma ação vitoriosa. Em reunião com a Brasil Foods, empresa que congrega a Sadia e a Perdigão, conseguiu a antecipação do reajuste do piso salarial, com melhoria no plano de cargos e salários. O Jornal da CUT ouviu o presidente da CONTAC, Ciderley de Oliveira, sobre essa importante conquista. Por melhor que esteja a empresa, e se tiver um exército de reserva muito grande, de trabalhadores desempregados, a empresa pode estar da melhor forma possível, mas ela não atende às reivindicações dos trabalhadores porque está sobrando mão de obra. E agora não, agora está faltando. E os trabalhadores então não esperaram, não querem esperar mais 12 meses sem dar uma revisão nos seus salários, porque está muito baixo. E foi o que aconteceu. Nós fizemos um movimento e chamamos uma reunião com a Brasil Food para o sul do Brasil, que é onde tem os sindicatos com os dissídios coletivos no mês de maio, e conseguimos um reajuste bastante significativo para os trabalhadores, que foi de 6% a 20%, porque tem um aumento nos pisos salariais, foram bons, chegaram a atingir 14%, e tem depois também um reajuste nas políticas salariais internas, que há muito tempo não se fazia. Então, eu acho que foi uma conquista interessante e vem de encontro daquela nossa estratégia de começar a fazer lutas mesmo fora da database para recuperar essas perdas salariais que tivemos durante muitos anos. É agora ou nunca. Então, os trabalhadores da Brasil Food já conseguiram esse avanço que nós estamos estendendo para as demais empresas também em negociação.
A Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, realiza de 20 a 22 de janeiro em Brasília seu 7º Congresso Nacional. Buscando incentivar a participação feminina, cada delegação terá necessariamente 1/3 de representantes mulheres em sua composição. A pauta terá, entre outros temas, o da sustentabilidade das emissoras comunitárias. O IPEA divulgou no último dia 19 resultados obtidos pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social, Direitos do Trabalhador e Qualificação Profissional. Segundo o estudo, a falta de qualificação ainda é o principal motivo apontado como causa de desemprego. 2.770 pessoas foram ouvidas na pesquisa. Outra conclusão tirada a partir do estudo do IPEA foi que a expansão do emprego no Brasil vem sendo acompanhada por um maior respeito aos direitos dos trabalhadores. A partir da pesquisa, conclui-se também que há cada vez menos pessoas fazendo horas extras de trabalho e que, quando o fazem, são remuneradas adequadamente. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você acompanhou mais um programa Eu Quero Ver. Entre em contato conosco pelo endereço eletrônico euquerovercut@gmail.com. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa é apresentado todos os dias, de segunda a sexta, às 11h30, com reprise no outro dia, às 7h30. Obrigada e até o próximo programa. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.